Paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Noélia dos Passos Pinto, número 29. Sou do Instituto Bíblico Apostólico da Cachoeirinha, no Tempo Central, do primeiro ano da matéria Vida de Cristo, professor Neilo Albuquerque. O tema que vou falar hoje é sobre a obra redentora de Cristo. Ele tem como os termos a serem abordados os atributos divinos quanto à salvação, lei, pecado, ímpio, redenção, perdão, propiciação, expiação, justificação e graça. O que foi a obra redentora de Cristo? A obra redentora de Cristo ele foi um plano de salvação de Deus, o resgate do homem pecador. Nossa vida de pecado antes nos mantinha afastados de Deus, mas por meio da sua obra redentora houve a reconciliação do homem com Deus. Em Gênesis, Deus ele deu uma ordem a Adão que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois caso comesse, ele morreria. Pois bem, a desobediência dele culminou verdadeiramente em morte, pois houve um desligamento do homem com seu Criador. Logo, a condição do homem a partir da desobediência de Adão era de total separação de Deus por consequência do pecado. O pecado é essencialmente um ataque à honra e à santidade de Deus, É a rebelião contra Deus, porque voluntariamente pecando, o homem ele escolhe a sua vontade e não a de Deus. E com o tempo, ela vem ser uma lei para ele mesmo. Mas se Deus permitisse que a sua honra fosse atacada, ele então deixaria de ser Deus. Sua honra exige a destruição daquele que resiste a ele. Sua justiça pede a satisfação pela violação da lei, e sua santidade reage contra o pecado. Essa reação é escrita como ira, que é um dos atributos de Deus. E algo tinha que ser feito para que Deus ele pudesse estar a favor do homem, e não contra ele. Deus ele é santo por sua natureza, o que significa que ele é justo em caráter e em conduta. Para manter a comunhão com Deus, é necessário nós sermos santos. E a expiação, ela restaura essa comunhão com Deus, A lei. Deus ele deu a lei ao homem através de Moisés, para que todo homem lhe soubesse qual era a vontade de Deus, o que agradava e o que não era permitido o homem fazer. A lei ela trouxe ao homem conhecimento do que era bom e do que era ruim, O pecado, para que o homem ele conseguisse enxergar o caminho de Deus. Toda a lei foi dada por Deus ao homem a fim de que ele seja salvo. E tudo que Deus sempre quis foi o temor e a obediência do homem, E é o dever de todo homem obedecer os mandamentos e ordenanças de Deus. E assim ele livra a sua própria alma da morte e da perdição. Mas sabemos que nenhum homem ele foi capaz de cumprir a lei, Somente Jesus, quando veio à terra, ele foi capaz de cumprir toda a lei. A expiação. A doutrina toda da salvação, ela está construída sobre a expiação, o qual se cumpre na morte sacrificial de Cristo. O Calvário ele já estava nos planos de Deus desde o princípio. A palavra expiação em hebraico significa literalmente cobrir. A expiação inclui a cobertura de ambos, tanto do pecado quanto do pecador. Expiar o pecado é cobrir o pecado da vista de Deus para que ele perca o poder de provocar a sua ira. Quando o sangue era aplicado sobre o altar pelo sacerdote, o israelita tinha certeza de que a promessa feita aos seus antepassados seria cumprida para ele também. Já no Novo Testamento houve a substituição. O que isso quer dizer? Jesus fez por nós na cruz, tendo tomado a natureza humana, ele era capaz de se identificar com a humanidade e assim sofrer sua condenação. Ele morreu em nosso lugar como cordeiro sem mancha. Ele recebeu a punição que era nossa para que pudéssemos escapar dela. Aquele que era sem pecado por sua natureza e que nunca tinha cometido um pecado em sua vida se tornou um pecador, ou seja, tomou o lugar do pecador. A necessidade da expiação se baseia na santidade de Deus e na condição pecaminosa do homem. A reação da santidade de Deus à condição do pecador do homem é conhecida como sua ira, que pode ser evitada pela expiação. A sentença do pecado é a morte. A vida está no sangue, e quando o sangue ele é derramado, a vida é dada. Isso explica a necessidade de derramamento de sangue para a remissão dos nossos pecados. A propiciação. Acredita-se que a palavra propiciação tenha vindo do latim
próprio, que significa perto. Um sacrifício de propiciação traz o homem para perto de Deus, reconciliando-se com Deus pela expiação de sua transgressão, pela obtenção do favor e da graça divina. Propiciar é aplicar a ira justa de um Deus santo pela oferta de um sacrifício de expiação. Cristo é a propiciação, como está escrito na palavra. O pecado mantém o homem distanciado de Deus, mas Cristo, ele remiu o pecado pelo homem, de modo que o homem pode agora se aproximar de Deus em seu nome. O ponto de vista permanente da Bíblia é o pecado do homem acarreta a ira de Deus. Essa ira é evitada apenas pela oferta expiatória de Cristo. Desse ponto de vista, sua obra de salvação é propriamente chamada de propiciação. Cristo pagou a completa punição pelos pecados dos homens. A redenção. A palavra redimir no Antigo Testamento significa comprar de volta, pagando um alto preço. Libertar do cativeiro, pagando um alto preço. Jesus, ele é o Redentor e sua obra de expiação é escrita como redenção. O Redentor, ele deve ter as seguintes qualificações. Deve ter parentesco com um homem, ele deve querer redimir ou cumprir de volta, deve ter condições para pagar o preço. Jesus, ele mostrou que ele possui todas essas três qualificações. Somos comprados por um preço, como diz a palavra de Deus. Fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. A morte de Cristo foi uma exibição do grande amor de Deus a um pecador. Justificação. A justificação é justamente o perdão, a limpeza de toda a minha culpa e a penalidade merecida pelos pecados, cometidos através da fé de Jesus Cristo, que assumiu a culpa pelos meus pecados e pagou o preço morrendo em meu lugar, como diz em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Isso leva à salvação. E a graça. A graça é um favor que não foi merecido. Deus, ele mostra seu amor por nós através da graça. Nós merecemos castigo por causa de nossos pecados, mas Deus nos enviou Jesus para pagar o preço e nos oferecer a salvação. Mesmo nós não fazendo nada para merecer, nós podemos ser libertados pelo pecado, pelo poder do pecado, perdoados do castigo eterno e adotados como os filhos de Deus para morar com Ele para sempre. Só precisamos ter fé.